Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje, novamente, com a questão de ligação química. Considere o elemento químico A com 20 prótons no núcleo e o elemento B com o número atômico 17. Essas informações aí se referem à quantidade de elétrons, só que ele não deu diretamente a quantidade de elétrons, né? Ele deu a quantidade de prótons. O A ele é o 20 e o B é o 17. Isso aqui é a quantidade de elétron, aqui é a quantidade de elétron para um átomo que não ganhou nem perdeu elétrons. Então, a gente está se referindo ao número atômico, que é o número de próton, que é o número de elétron. Quando esses dois átomos se combinam quimicamente e formam um composto, através da ligação química. A fórmula química do composto formado, considerando que o cátion, que é um átomo que vai perder elétron, né, vai ficar positivo, o cátion é o positivo e é representado antes do ânion, ou seja, para eu dar aqui é um negativo, né, o ânion é negativo e o cátion é positivo. Para eu representar a fórmula desse composto formado entre A e B, o primeiro vai vir um cátion, primeiro vai vir um positivo e depois vai vir um negativo. E o tipo de ligação realizada, ele quer saber qual é a fórmula e qual é o tipo de ligação. Então, primeiro a gente vai usar o diagrama para encontrar a quantidade de elétrons de valência do A e depois a quantidade de elétrons de valência do B. O A ele tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. O A, portanto, ele tem na sua última camada, que é a chamada camada de valência, 2 elétrons. Então, o A como ele tem 2 elétrons na última camada, a tendência do A é formar justamente um cátion. O cátion 2 mais ou mais 2. Então, ele vai formar um cátion. Ele vai ter a tendência em perder esses 2 elétrons. Já o B, né, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Portanto, na sua última camada, ele tem 7 elétrons. Então, a tendência do B é receber um elétron e formar um ânion menos 1. Então, a gente já sabe quem é o cátion e quem é o ânion. A gente já sabe que vem primeiro é o A e depois vem o B. Então, a gente elimina aqui a letra D, porque na letra D ele coloca primeiro o B. Bem, um é o cátion, que é um A, e o outro é o ânion, que é o B. Né? O A vai perder 2 elétrons para ficar estável. Se ele perder esses 2 elétrons, a camada 4 vai desaparecer e a última camada agora vai ser a 3 com 8 elétrons. O B, se ele ganhar um elétron, aqui não vai ficar com 7 elétrons, vai ficar com 8 e vai ficar estável. Agora a gente tem que saber qual é o tipo de ligação e qual é a fórmula desse composto quando eu fizer a combinação. Então aqui a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Uma das maneiras mais utilizadas é fazer uma proporção do A, a combinação do A, 2 mais ou mais 2, com o B. E saber qual é a relação de um com o outro. Quantos de B eu preciso para poder estabilizar o A, né? Quantos de A eu preciso ter para estabilizar o B. É uma relação de proporção. Ou eu posso multiplicar o número da carga do A, né, somada com a multiplicação do número que um número qualquer que vai multiplicar a carga do B, e essa soma desses dois números tem que ser igual a zero. Ou simplesmente eu vou pegar o número 2 aqui, que está no A, no expoente do A, e trocar aqui com B. Vai ser a quantidade de B. E o expoente de B eu vou colocar como a quantidade de A. Então a fórmula do composto vai ser A1 sem um expoente, B2. Eu troquei a quantidade, troquei a carga, a carga do A, que vai ser a quantidade de átomos de B, e a carga de B, né, que é 1, menos 1, eu coloquei como a quantidade de A, sem o valor do sinal. Né? Essa é uma das formas de você fazer, que é justamente você multiplica esse número 1 pela carga mais 2 e vai somar com
a multiplicação desse número 2 com a carga menos 1, vai ficar menos 2, e a soma tem que ser igual a 0. A outra forma de fazer encontrar essa fórmula, a gente já encontrou que é A1, B2. É fazer a representação, né, o esqueminha aqui na estrutura de íons. No caso aqui eu vou colocar o cátion, né, que de acordo com o enunciado da questão vem primeiro. O cátion A, ele tem 2 elétrons, eu vou representar uma bolinha na direita e uma bolinha na esquerda. Ele vai ter que perder essas duas bolinhas, né, para poder ficar estável. E do lado do A eu vou colocar o B. O B ele vai ter 7 bolinhas porque ele tem 7 elétrons na última camada. Então o B, para ficar estável, só precisa de uma bolinha. Então essa bolinha do A vai vir aqui para o B. Ela vai vir para cá. O B ficou estável, só que o A não ficou estável. Ele tem essa bolinha aqui, então ele vai precisar de um outro B. Que eu vou colocar do lado esquerdo. E esse outro B ele vai ter justamente 7 bolinhas, que são 7 elétrons, que é representado e representa a última camada. E o mesmo esquema, essa bolinha do A vai vir aqui para o B. Então essa é uma forma de você entender como é que você vai encontrar a fórmula química desses compostos, tá? Então aqui você percebe que eu preciso de 2B, preciso de 2 átomos de B para poder estabilizar o átomo de A. Eu preciso ter uma relação de 1 para 2. Um átomo de A e 2 átomos de B, tá? E qual é? Aqui então a gente já tem a fórmula, né, que é AB2, vai ser a letra B ou a letra C. A gente elimina a letra E e a letra A. Vai ser a ligação iônica ou covalente. Aqui, como eu tenho uma espécie que vai perder elétrons, é um metal. A ligação do metal vai ser metálica ou iônica, não vai ser covalente. E o elemento B, o átomo B, é um ametal. Esse ametal vai se ligar com o metal através da ligação do tipo iônica. Então, o gabarito aqui é a letra B. Tá? Ligação iônica acontece entre metais que perdem elétrons para os ametais, não metais que vão receber esse elétron. Aí, através da atração eletrostática, vai ser formada a ligação química. E a fórmula química é a proporção de cada átomo que vai ter, né, para poder estabilizar o composto e ter uma carga igual a zero. Você pode fazer essa fórmula química através da relação de proporção, onde você vai multiplicar a quantidade de átomos pela carga do átomo, que vai ser somada com a carga do outro átomo para poder dar igual a zero. Ou você faz a representação por meio da representação da estrutura de íons, que fica até melhor para você entender. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima com mais questões. Até mais.